Olá, neste vídeo falaremos sobre como utilizar o QGIS para a vetorização de poligonais a serem submetidas em solicitações de requerimento de pesquisa, requerimentos em regime de licenciamento, por exemplo, junto à Agência Nacional de Mineração. Este será um vídeo mais objetivo, falando de forma mais direta das ferramentas no QGIS. Posteriormente, publicarei outro vídeo sendo mais didático e contextualizando mais algumas questões a respeito dessa parte importante, né? Parte inicial de prospecção e pesquisa mineral, e que ainda gera dúvidas em muitas pessoas em como utilizar o QGIS para vetorizar essas poligonais. Por quê? Porque essas poligonais elas precisam ter esses rumos verdadeiros, né? Segmentos orientados a norte, sul e leste-oeste, como no caso desta poligonal, garantindo essa ortogonalidade entre os segmentos, ângulos perfeitos de 90 graus. Para isso, estou aqui com uma base de dados de processos minerários do estado do Ceará, baixados do Sigmine, da ANM, uma camada do Google Satellite com uma transparência aplicada, apenas para facilitar nossa vetorização em uma área livre. Tá? Vou escolher uma região específica para vetorização, essa daqui, por exemplo. Tá? Preciso ativar duas ferramentas, na verdade, duas caixas de ferramentas, tá? Dois painéis, duas barras, perdão, que são a barra de ferramentas. Né? Cliquei aqui com o botão direito nessa região. Barra de ferramentas de vetorização avançada e a barra de ferramentas de aderência, que já estão ativadas. Vou criar um vetor, nesse caso eu vou criar uma camada temporária, né? Vou chamar aqui de poligonal, determinar um SRC ou sigla 2000 geográfico do tipo polígono, o formato. Aqui nós temos as funções da caixa de ferramentas de vetorização avançada e aqui a caixa de ferramentas de aderência. O que é que eu preciso ativar? Vou iniciar a vetorização da minha poligonal e preciso ativar, no meu caso já estava ativada, esse painel, vetorização avançada. Se ele estiver fechado dessa maneira, né, ou desativado, basta fazer a ativação nesse primeiro ícone. Tá? Eu preciso agora também ativar a aderência, que me permite utilizar vetores como pontos de ancoragem para vetorização. Clico no símbolo do ímã, ativo a aderência para vértice e segmento, e ativo a última opção, que é o ajuste automático para utilização do próprio vetor que está sendo desenhado como um ponto de ancoragem, né? Um ponto que pode ser utilizado como aderência. Tá? Para iniciar a minha vetorização, eu preciso ainda clicar nessa engrenagem em amarelo no painel de vetorização avançada e ativar essa última opção, com os ângulos, né, as direções de interesse que serão utilizadas como referência de aderência. Tá? É isso que vai garantir que a gente vetorize os segmentos norte, sul e leste, oeste. Né? Veja aqui as direções 90, 180, 270 e assim por diante. Então, eu vou iniciar minha vetorização fazendo um primeiro clique, né? E se eu tentar vetorizar livre, eu não consigo. Tá? Eu preciso de alguma referência que me garanta que a minha direção aqui estará já naquele segmento leste-oeste. Como é que eu faço isso? Eu tenho que habilitar uma guia e ela é habilitável pelo atalho Ctrl Y. Apertei Ctrl, segurei Y, ele me gerou essa guia de referência. Tá? Só que vejam que eu não consigo habilitar essa guia de referência com base no meu ponto inicial. Tá? Então, por quê? Vou apagar o desenho. Eu preciso clicar no primeiro ponto e não mover o cursor do mouse. Não estou movendo o cursor do mouse, apertei Ctrl Y. Então, agora eu consigo, utilizando uma aderência nesta guia, clicar no meu próximo vértice.
cliquei no meu próximo vértice, como é que eu faço agora para vir para a vertical? Ah, é só Ctrl Y, né? Não. Por quê? Ctrl Y gera guias nessa orientação da esquerda para a direita. Apertando Ctrl Y novamente, eu desativo. Para eu fazer a vetorização no segmento que vem de norte-sul agora, eu tenho que apertar Ctrl X. Então, eu sempre vou trabalhar nessa orientação. Ctrl X, Ctrl Y. Ctrl X para guias norte-sul, desativei. Ctrl Y para guias leste-oeste. Então, o procedimento aqui, ativei, né? Primeiro vértice, segundo vértice. Próximo vértice, duas opções. Ou eu deixo o meu cursor parado aqui no segundo vértice, veja que eu tenho uma aderência no vértice, e aperto Ctrl X, agora eu posso vetorizar nesse segmento. Gerei o vértice, a aderência está habilitada nesse vértice, Ctrl Y. Agora eu posso continuar a vetorização. Tá? Só que, a depender da quantidade de vértices, ficar nesse processo manual de Ctrl X e Ctrl Y é mais demorado, né? E a gente tem que ficar sempre fazendo essa alternância. Para facilitar, existe a seguinte opção. Vetorizei o primeiro vértice, habilitei a guia e vetorizei meu segundo. Uma vez que o segundo vértice esteja vetorizado, eu posso vir aqui no painel de vetorização avançada, clicar nessa opção de ferramentas de construção e ativar as caixas de Line Extension e ponto X e Y. O que é que isso daqui habilita? Ó? Primeiro vértice, veja que automaticamente no primeiro vértice já me habilitou as guias norte-sul ou leste-oeste, uma vez que eu esteja com o cursor no vértice e com a aderência ligada. Agora, vindo no segundo vértice, eu tenho a aderência ligada e posso utilizar essa guia da vertical para clicar e gerar meu próximo vértice. E o vértice seguinte? Então, eu vou utilizando as guias, então agora eu não preciso ficar apertando sempre Ctrl X e Ctrl Y, só precisei para o primeiro e para o segundo vértice, tá? Então, estou aqui, vou gerando o formato da minha poligonal. Para fechar a minha poligonal, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma referência que me garanta que eu vou conseguir fazer esse fechamento ali nesse vértice, né? Inicial. O que é que eu faço? Eu já fiz aqui, né? Eu já habilitei. Eu posicionei o cursor no primeiro vértice, puxo a guia de referência para baixo, clico, faço o fechamento da minha poligonal com o botão direito e a minha vetorização está completa. Como é que eu faço uma checagem já aqui no QGIS para garantir que essa poligonal realmente está com os seus segmentos a 90 graus um do outro? Eu venho em Vetor, Geometry Tools, Extrair Vértices, seleciono a camada de interesse que é a minha poligonal, vou gerar aqui como uma camada temporária por enquanto, os vértices foram extraídos, e agora eu vou utilizar alguma ferramenta que me permita a extração das coordenadas geográficas desses vértices. Particularmente, eu gosto deste complemento que é o ArcGeek Calculator. Tá? Para quem não tem ele instalado, vem em gerenciar e instalar complementos, pesquisa por ArcGeek Calculator e faz a instalação do complemento. Então eu venho em complementos, ArcGeek Calculator, e eu venho na primeira opção para calcular as coordenadas dos pontos, ou seja, dos vértices que eu extraí, que são um vetor do tipo ponto. Input Layer, eu seleciono qual é a camada de interesse, no caso são os vértices que eu já gerei. Eu quero em coordenadas geográficas, que é o que a ANM me pede. Desmarco a caixa de calcular x e y e marco essa última caixa para graus, minutos e segundos e a indicação do quadrante. Precisão, quero uma precisão 3. Isso aqui são as casas decimais. Tá? CRS para cálculo, opcional, né? Eu já tenho aqui o do projeto, mas eu vou fornecer novamente para ele, que eu quero em Sirgas 2000 geográfico.
Uma vez executada, gerei essa camada de saída, abro a tabela de atributos e os campos de latitude e longitude estão gerados. E percebam o seguinte: do primeiro vértice que eu vetorizei para o segundo, eu não mudei latitude, eu mudei longitude. Então, esses dois primeiros vértices, eles precisam ter a mesma latitude, perdão. Do segundo vértice para o terceiro, eu não mudei longitude e alterei o que? Latitude. Então, a latitude vai ter variado aqui e a longitude permaneceu igual. Então, a sequência de vértices é uma sequência de alternância de concordância de latitude e longitude. Então, verificando aqui a tabela de atributos, a gente percebe que isso está ocorrendo. Ó. Primeiro vértice e o segundo repetiram latitude. Próximo vértice, o terceiro, não repetiu latitude, repetiu o quê? Longitude. Então, a visualização dessa alternância de coordenadas, latitude e longitude, até que eu chegue no último vértice, que ele, na verdade, é uma repetição de coordenadas do primeiro, já que para eu fechar uma poligonal eu tenho que retornar à origem, isso me garante, sem eu nem submeter no sistema da NM, e a minha poligonal está correta. Tá? Como agora a gente converte para o formato vetorial que a NM aceita para submissão? Tá? A submissão ela pode ser feita seja no sistema do REPEN, e desde 2022 existe uma resolução que implementou o sistema de requerimento eletrônico de pesquisa mineral, isso para regime de pesquisa. Porém, no sistema do REPEN, a gente precisa fazer, né, um acesso via esse link que exige uma autenticação com a senha GovBR e, depois de feita essa autenticação, a gente só consegue fazer a inserção da poligonal depois de fazer o pagamento de um boleto. Tá? Porém, existem ainda o sistema anterior, que é o do cadastro mineiro. Tá? O sistema do cadastro mineiro ainda permite que eu venha nessa opção requerimentos, principal. Eu não tenho mais requerimentos de pesquisa aqui, só que eu tenho os outros requerimentos diversos, tá? Por exemplo, requerimento de registro de licença. Eu posso ainda, nessa tela de requerimento, vir na porção inferior da tela e importar um arquivo em rumo verdadeiro em formato GPX ou CSV. Então, essa submissão pode ser no formato GPX, que é um formato comum naqueles receptores de mão do tipo Garmin, ou um formato CSV. Tá? No caso, ele não aceita shapefile, KML ou KMZ, então a gente precisa exportar para GPX, ok? Então, eu vou pegar essa minha poligonal original e, botão direito, exportar, guardar elementos como. Tá? Meu formato já não vai ser um shapefile, por exemplo. Ele vai ser um GPX. Tá? GPS Exchange Format. Nome do arquivo. Eu vou definir um nome do arquivo para salvar. Por exemplo, vou salvar aqui, de repente, na minha pasta de downloads aqui, só como um exemplo. Tá? Salvar aqui, vou salvar na área de trabalho, poligonal. E eu preciso marcar, isso é importante, ó, Force GPX Track. Ele está marcado como padrão como No. Eu vou dizer que é Yes. Tá? Isso significa o quê? Que eu quero que ele entenda que esse vetor ele é um track, é um caminhamento. Eu tenho que passar, né, por todos esses segmentos formando um polígono de fato. Só que, vejam o que é que vai acontecer. O que é que o QGIS nos informa? Tá? Ele deu uma falha na criação da camada, por quê? Porque o tipo de geometria polígono não é suportado em GPX. Então, fiz isso aqui só para exemplificar para vocês um próximo passo, que é o quê? Não consigo gerar desse jeito?
Então, eu tenho que usar algum recurso para transformar o que é um polígono em uma sequência de linhas, tá? Eu venho na caixa de ferramentas de processamento, caso ela não esteja habilitada, botão direito, caixa de ferramentas de processamento, painel. Vou pesquisar pela função ó, polígonos, né? Perdão, polígonos para linhas, tá? Clicando nessa função, eu seleciono a camada de interesse, vou executar e eu tenho a geração aqui de um vetor do tipo linha, que só tem uma feição vetorial criada, e essa feição vetorial, apesar de formar, né, a sequência de segmentos formar um polígono, ela é entendida como uma sequência de linhas, tá? Então agora eu posso vir nessa feição vetorial do tipo linha, exportar como GPX, vou exportar aqui no formato de poligonal, e eu vou marcar a opção de GPX Track, né, para forçar, e vou dar um OK. Eu vou substituir porque eu já tinha salvo com aquele nome. Essa mensagem é padrão, esse arquivo contém 5 camadas que serão perdidas, OK. Agora sim, eu tenho um arquivo definitivo gerado, né? Se eu vier aqui na minha área de trabalho, eu tenho meu GPX, né? Minha poligonal GPX aqui criada. E eu posso vir aqui de novo no meu site da NM e importar o arquivo GPX, tá? Área de trabalho, GPX, selecionei, clico no botão importar. Vejam que as coordenadas foram corretamente importadas. Caso esse arquivo estivesse com erro, apareceria uma mensagem, né, de erro informando que o arquivo não era suportado, por exemplo, tá? Então, com isso, a gente consegue gerar um arquivo GPX a partir das nossas ferramentas de vetorização, tá? E garantir que o site da ANM faz essa leitura. Só que o site também permite a importação por um arquivo do formato CSV, tá? Eu vou mostrar para vocês uma maneira que para mim já é habitual, tá? Podem existir outras maneiras de se fazer isso, tá? A primeira seria o quê? Tá? Seria eu vir aqui no na camada de Output Layer, que vocês lembram que tenho aqui a minha tabela de atributos, e eu tenho as colunas de latitude e longitude. Eu quero pegar essa informação, tá? Para inserir as coordenadas no formato CSV. Porém, retornando ao site da NM, a gente tem essa opção, clique aqui para detalhes de preenchimento. Quando a gente abre, ele tem um documento que nos mostra o quê? Que esse arquivo em CSV, caso ele esteja no Excel, ele tem que estar formatado da seguinte maneira, ó. Linhas e colunas com as coordenadas de vértice, sendo que cada coluna é uma informação isolada. Primeira coluna é o sinal, né, do hemisfério. No caso aqui, por exemplo, hemisfério sul, no caso de latitude, é um menos. Então, grau, minuto, segundo e 3 casas decimais dos segundos da coordenada geográfica. Por isso que lá na hora de gerar a coordenada dos vértices no ArcGIS Calculator, eu marquei com 3 casas decimais. Tá? Então, e a coordenada de grau, seja na latitude, seja na longitude, que continua depois nesse formato, sempre com 3 casas decimais. Não adianta colocar nesse caso, por exemplo, só 0,18. Tá? Perdão, colocar só 18. Eu tenho que colocar 0,18.
Os outros eu não preciso colocar, tá? 011, 044, o minuto e o segundo. Mas as três casas decimais, nesse caso, precisam seguir esse formato. Então, indicativo do hemisfério, grau, minuto, segundo, casa decimal da latitude, depois indicativo, né, do se é positivo ou negativo a longitude, e no nosso caso vai ser sempre negativo no Brasil, né? Então, grau, minuto, segundo e décimo de segundo, tá? Porém, uma outra forma de se ver é o quê? É que esse arquivo em CSV, né, aqui eram linhas e colunas, ele também pode ser um arquivo CSV aberto com um documento de texto, por exemplo, e eu tenho aquelas mesmas informações, só que ao invés de colunas, elas estão separadas por ponto e vírgula. Então, novamente, grau, né, do hemisfério, o indicativo, na verdade, se é positivo ou negativo, grau, minuto, segundo, décimo de segundo de latitude e assim por diante, separado por ponto e vírgula. Particularmente, eu prefiro fazer dessa maneira, tá? Mas cada um desenvolve a sua. Então, eu vou pegar essa camada que tem na tabela de atributos as coordenadas calculadas, eu vou exportar ela, só que eu vou exportar, nesse caso, eu prefiro exportar como uma planilha de cálculo, né? Microsoft Office XLSX, que é um formato padrão do Excel, tá? Em Windows. No meu caso, eu estou utilizando o Linux, eu vou utilizar o LibreOffice para abrir esse arquivo. Então, eu vou exportar essa camada, vou chamar aqui de repente são os vértices da minha poligonal e vou desmarcar essa caixa, eu não quero que adicione ao mapa, vou dar um OK. Tá? Posso até abrir já aqui o arquivo direto. Ó. Vou lá para a minha área de trabalho, no meu caso eu uso o LibreOffice, e ó, tenho aqui as minhas coordenadas, né? Eu consigo selecionar apenas esses dados que são do meu interesse. Eu vou dar um Ctrl C para copiar esses dados. E no Windows eu posso abrir um bloco de notas, né? No Linux eu posso utilizar essa função que é o editor de texto. Tá? Eu vou colar essas coordenadas. E assim como no bloco de notas do Windows, eu tenho uma função que é chamada de localizar e substituir. Tá? Cadê? Localizar e substituir. Não era para ele estar habilitando. Pronto, está aqui, o substituir. Eu quero formatar daquele jeito, né? Sinal, negativo, ponto e vírgula, grau, ponto e vírgula, minuto, ponto e vírgula e assim por diante. Então eu vou usar a função de localizar e substituir para formatar esse arquivo do jeito que eu quero. Como? Vejam, eu posso pegar toda essa região que de repente está antes do 30, ou eu posso ainda pegar toda. Não, é melhor fazer desse jeito, tá? Pego toda essa região que está antes dos minutos. Por quê? Porque o grau se repete em todos, tá? Então, vou copiar e eu quero pesquisar, né, colando essa informação aqui e substituir pelo formato que eu quero que o arquivo definitivo fique. Coordenada sul, na verdade, é o quê? Menos. Então, ponto e vírgula. 3 graus é o quê? É 003. Ponto e vírgula novamente. Então, substituir. Olha aí, já está começando a tomar forma. Eu não vou mexer nos minutos. Eu vou pegar somente esse intervalo aqui, ó. Copiei, colei para pesquisar. E eu quero trocar isso tudo pelo quê? Aqui eu vou trocar por um ponto e vírgula. O ponto, eu vou selecionar o ponto para pesquisar e vou mandar substituir. Agora, tudo isso que está nesse espaço aqui,
Veja, é o espaço, depois vai começar o hemisfério da longitude, graus, né? E depois é que vem os minutos. Veja, eu selecionei isso tudo e agora eu vou chamar isso tudo de quê? Eu quero dar um ponto e vírgula para depois desses décimos de segundo da latitude, então ponto e vírgula. O oeste agora vira menos, ponto e vírgula de novo. 40 graus vira 0,40, ponto e vírgula. Então, minuto, segundo, décimo de segundo. Agora eu só preciso pegar esse símbolo de aspa dupla e eu quero trocar por nada, na verdade, né? Eu quero eliminá-lo. Então, vejam, esse é um artifício onde rapidamente eu peguei aquelas coordenadas exportadas, copiei, joguei no editor de texto, usei os recursos de pesquisar e substituir e formatei no padrão da IM. Agora eu posso salvar esse arquivo. Vou salvar aqui de repente vértices, só que eu vou botar o quê? Ponto .csv, tá? Retorno ao site da IM. Vou até... Deixa eu limpar isso aqui. Eu vou procurar o arquivo CSV. Selecionei e vou importar. Minhas coordenadas aqui estão novamente dispostas, tá? Então, esse foi um vídeo mais objetivo, digamos assim, onde a gente viu como criar poligonal no QGIS, garantindo a ortogonalidade dos segmentos. Vimos como extrair os vértices, como gerar as coordenadas em coordenadas geográficas desses vértices. Fizemos uma análise visual das coordenadas geradas e já percebemos que os segmentos estão ortogonais. Vimos como converter o polígono para linhas e então exportar esse arquivo de linhas para o formato GPX, que é o que a ANM lê, e como a gente exportar essas coordenadas da tabela de atributos para fazer a leitura em um software de planilha, né? Pegamos essas coordenadas, levamos para o editor de texto para gerar o nosso arquivo CSV final e fazer a importação, seja por GPX ou por CSV.